Exemplo. Bom, então a gente viu no teorema anterior que se eu tenho um conjunto limitado com fronteira de medida nula, né, que é a união finita de conjuntos suaves, e eu tenho uma função que é limitada, né, definida e limitada dentro desse conjunto B, então se ela for contínua em B, exceto possivelmente no número finito de união, né, de conjuntos suaves, ou seja, um conjunto de medida nula, então ela vai ser integrável sobre esse conjunto B e o valor da integral não se altera, né? É o mesmo lá que é o limite das somas de rima. Vamos ver um exemplo então. Bom, o primeiro exemplo então que a gente tem aí é a integral sobre B da função 2y mais x dx dy, onde B é o subconjunto do R2 formado pelos pontos onde x está entre 0 e 2 e o y entre 0 e 1. Então, ou seja, o x está entre 0 e 2 e o y entre 0 e 1. Então a gente tem um retângulo. B é esse retângulo aqui, tá? No plano, ok? Então essa função aqui é uma função de polinomial de primeiro grau. Se ela é polinomial de primeiro grau, ela é limitada nesse conjunto, é contínua, então é integrável, não vai ter problema nenhum. E esse conjunto B, olha só, a fronteira dele é o retângulo aqui, ó. Né? Então, exceto o interior, é só a bordinha, né, do retângulo. Isso que está em azul aqui, exatamente. Ok? E isso é um conjunto de medida nula. Por quê? Isso aqui é uma linha, então tem dimensão 1. Então tem dimensão 1 dentro de um espaço de dimensão 2. Então quer dizer que é um conjunto suave. Esse outro lado aqui do retângulo também, dimensão 1 dentro de um espaço de dimensão 2, também é um conjunto suave. Essa outra também e essa outra também. Então cada uma das arestas do retângulo é um conjunto suave. Então a união de 4 conjuntos suaves forma um conjunto de medida nula, ou seja, um conjunto cujo volume é zero dentro desse espaço. Ok? Muito bem, então satisfaz todas as hipóteses do teorema. Então dessa forma, o teorema ele assegura a existência da integral, né? Assim, qualquer sequência de somas de rímans associadas às redes que têm malha tendendo a zero pode ser usada para avaliar a integral. Então aí a gente tem uma figura, pessoal, uma figura que mostra como que é essa função em cima dessa região. Porque olha só, eu tenho 2y mais x. Isso é uma função de duas variáveis dentro do R2. Então 2y mais x, se eu tenho z igual a 2y mais x, isso mora no R3. Né? O gráfico dessa função mora no R3. E o gráfico dessa função no R3, ele é um plano. Né? Então z igual a 2y mais x é um plano que passa pela origem. Então por isso que tem esse desenho aí com uma parte inclinada ali, né? Porque aquele pontilhado que tem ali atrás é o plano. Então a gente tem um plano, então é como se eu tivesse aqui um plano subindo aqui, exatamente passando aqui e vindo para cá, certo? Nesse sentido aqui fizesse um corte, tá? No R3, né? Beleza? Então essa aqui é a figura aí, mostra o gráfico da função nesse retângulo B aqui, ok? Bom, então para avaliar a integral a gente precisa, por definição, olhar para malhas, para redes cuja malha tende a zero. Então vou considerar Gn uma rede, tá? Constituída pelas retas xi igual a i sobre n, com i variando de 0 até 2n. Então, por exemplo, o G1, para n igual a 1, eu vou ter aqui 2 vezes 1, 2, então eu vou ter 0, 1 e 2. Então eu vou ter uma reta no x igual a 0, que é o eixo. Eu vou ter uma reta em 1 sobre 1. Então eu vou ter uma reta em x igual a 0. X igual a 0 é o eixo y. Vou ter uma reta em 1 sobre 1, ou seja, uma reta em x igual a 1 e uma reta em x igual a 2. Então o G1, eu vou ter uma reta aqui no meio e outra reta aqui. E no y, quando eu tenho o n igual a 1, então a gente vai ter só uma reta aqui no meio. Tá? Então é uma malha. Conforme eu vou aumentando n, é uma rede, na verdade. Conforme eu vou aumentando n, eu vou aumentando o número de retas dentro
dessa rede, ou seja, consequentemente a malha vai ser menorzinha, tá? Então essa que é a ideia. Então se eu pego um n qualquer, então a nossa rede vai ser 1 sobre n, 2 sobre n, 3 sobre n, né? E assim por diante, até cobrir até aqui no 2, e 1 sobre n, 2 sobre n, até cobrir até aqui no 1. Né? Então é dessa maneira que a gente monta essa rede. Né? Conforme quanto maior o n, mais coberto, né? Mais fina a gente tem essa rede. Né? O menorzinho é a malha dessa rede. Tá bom? Essa que é a ideia. Então, consideramos essa rede, né? Então, seus retângulos R e J são esses daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E aí continua. Tá? R e J, né? Então, para esse I e para esse J, eu vou ter um R e J, que é um retângulozinho aqui formado aqui dentro. Tá? Que é o conjunto do XY, tal que o X está entre XI menos 1, XI, e o Y está entre YJ menos 1, YJ. Com o I variando entre 1 e 2n e o J variando entre 1 e n. Tá? Então, cada um dos retângulos R e J, que são formados aqui dentro, eles têm uma malha 1 sobre n. Né? O tamanho, ó, desse retângulo, na verdade nem são retângulos, são quadrados. Né? 1 sobre n, 1 sobre n. Então, o tamanho, né, a malha dele é 1 sobre n. Então, quanto maior o n que a gente tem, menor é a malha. Né? Quanto maior o n, menor é 1 sobre n. Ok? E quando a gente faz o n ir para infinito, o n tender ao infinito, para onde vai 1 sobre n? Se o n vai para infinito, 1 sobre n vai para 0. Então a gente vai ter, quando o n vai para o infinito, a gente tem redes com malha tendendo a 0. Muito bem. Então em cada um dos retângulos R e J que a gente obtém com essa malha Gn, com essa rede Gn, então escolhemos um ponto xi, YJ, onde xi é I sobre N e YJ é J sobre N, com I entre 1 e 2N e J entre I e 2N. Tá? Porque é aleatório o ponto que a gente escolhe em R e J, mas nesse caso a gente escolheu esse ponto. Tá bom? E aí, como que funciona a soma de rima? Né? Lá anteriormente a gente viu que a soma de rima ela era feita por FB de PI volume de RI. Né? Só que aqui a gente não tem os retângulos não são só RI, é RI e J, porque vai depender ali da rede, né, em X e em Y. Né? Então aqui vai ser RI J. O somatório que a gente tem é 2, né, porque um vai depender de I, de 1 até 2N, e outro J, de 1 até N. E aí vai ser a nossa função, né? Que é a nossa função FB, é essa daqui, né? Onde ela vale 2y mais x em cima do conjunto B e 0 fora do conjunto B. O PI aí, na verdade, é PIJ, né? Que é o nosso ponto, né? PIJ é o ponto que a gente escolheu dentro de cada retângulo, que é I sobre N, J sobre N. Ok? Então vamos começar a aplicar. Então vamos lá. A soma de rima a gente vai chamar de SN. A soma de rima SN, então vai ser o somatório para I variando de 1 até 2N, J variando de 1 até N, tá? O I varia de 1 até 2N porque foi estabelecido dessa forma, né? Porque o X varia de 1 até 2 dentro do conjunto B, tá? Então para cobrir certinho, então a gente vai de 1 até 2N, tá? É assim que a rede que a gente pegou funciona. Tá? Se a rede fosse diferente, então seria uma outra variação de IJ aqui. Agora, o valor da função no ponto. Então, eu vou aplicar aqui no ponto. Então, é 2 vezes y, tá? O nosso y é j sobre n. Então, vai ficar 2j sobre n, ó. Tá aqui. Mais x. Então, mais i sobre n. Então, o que aparece aqui é a nossa FB do ponto PIJ. Tá? Então, esse é o valor da função no ponto que a gente escolheu dentro de cada retângulozinho R e J, tá bom? E aqui vezes o volume, porque quem é o volume? Ó, cada retângulo R e J, se a gente voltar lá na figura que eu fiz lá da rede, né? Cada um, lembra que eu falei que era um quadrado? Né? E qual que era o tamanho da malha? Né? Ia lá de 1 sobre 2 até 1 sobre N,
até 2 sobre n, 3 sobre n. Então o tamanho era 1 sobre n de cada, o lado de cada quadradinho que a gente tinha dentro do retângulo B. Então o volume daquele retângulo é a área no R2, né? A área do quadrado no R2 é lado vezes lado. Se o lado daquele quadrado valia 1 sobre n, então vai ficar 1 sobre n vezes 1 sobre n. Então 1 sobre n quadrado. Tá? Beleza? Então aqui é o valor da função aplicado no ponto que a gente escolheu. E aqui é o valor do volume do retângulo RIJ. Ok. O que eu posso fazer aqui? Ó? Aqui tem n, aqui tem n. Então posso tirar o n em evidência. Então vai ficar 1 sobre n ao cubo. Tá? 1 sobre n ao cubo não depende nem de i nem de j. Então posso tirar eles do somatório. Tá? Por isso que apareceu 1 sobre n ao cubo aqui fora do somatório. Vezes o somatório em i, somatório em j. Quanto ficou lá dentro? Lá dentro ficou i mais 2j vezes 1. Então ficou i mais 2j. Beleza. E agora, como que eu posso resolver este problema? Né? Bom, aqui, olha só. A gente vai ter, então, um somatório. Primeiro a gente vai decompor o somatório em j. Vamos tentar eliminar o somatório em j. Olha só. Em j, então, ele vai aparecer aqui i mais 2. O i ele não depende de j, correto? E ele não depende de j. Então, quando eu vou somar aqui, eu vou somar i n vezes, né? O i para 1, o i para 2, o i para 3, até o i para n. Então, eu vou somar n vezes o i. Por isso que aparece n vezes i aqui, tá? Então, é dessa parcela. Agora, o somatório, né, de 2j para j variando de 1 até n, o que vai acontecer? O 2 aqui que a gente tem, ele independe, então ele vai passar para fora. E aí eu vou somar o j de 1 até n. Né? Qual que é essa soma? Então, estou com a seguinte soma. Estou com 2 somatório para j variando de 1 até n de j. Né? Então, ou seja, o que eu estou... Como que fica aqui? Para j igual a 1, 1. Para j igual a 2, 2. Para j igual a 3, 3. E assim por diante, até n. Né? Então, como que funciona? Como que eu faço essa soma aqui? Né? Então, é uma PA. Né? Então, é só pegar a soma geral de uma PA. Certo? Então, aqui vai ficar n mais 1, né? O último termo mais o primeiro dividido por 2, né? Então, por isso que ficou n mais 1 sobre 2. E aí tem o 2 multiplicando, né? E n vezes, porque eu estou somando aqui de 1 até n, tá bom? Essa que é a ideia aqui, beleza? Muito bem. Bom, beleza? Então, essa que é a ideia. 2n vezes n mais 1 sobre 2. Então, com isso, a gente eliminou o somatório em j. E agora o somatório em i. Então vamos ver o que a gente pode fazer. Eu tenho um n aqui, né? E tenho um n aqui. Então esse n vai cancelar com a potência aqui, vai ficar só sobre 2. Tá bom? Muito bem. Tem um 2 multiplicando, tem um 2 dividindo, vai cancelar. Então eu vou ficar com o somatório de i variando de 1 até 2n, de i mais n mais 1. Tá? Muito bem. Então vai ficar 1 sobre n quadrado. E aqui então eu estou somando, ó, o i eu vou somar ele de 1 até 2n. Vou somar ele, vou somar 1 mais 2, mesma coisa que aparece aqui, né? 1 mais 2 mais 3 mais 4, até 2n. Então vai ficar 2n mais 1 sobre 2, que é o termo, aqui o termo geral. É a soma geral, né? Vezes 2n, tá? Por quê? Vou somar de 1 até 2n, por isso 2n, ok? Muito bem, então por isso que foi 2n vezes 1 mais 2n sobre 2. Isso desse termo. E agora n mais 1, o n mais 1 ele independe do i. Se ele independe do i, então vai ficar n mais 1, mais n mais 1, mais n mais 1, mais n mais 1, mais n mais 1, duas n vezes, né? Por isso que aparece 2n vezes n mais 1. Porque eu repito n mais 1 duas n vezes aqui nesse somatório.
Por isso que eu tenho que somar então 2n vezes n mais 1. Aqui eu tenho 2 multiplicando, 2 dividindo, ali eu tenho um n, né? Tiro em evidência vai cancelar com esse quadrado daqui. Então, com isso vai ficar quanto? Então, eu vou ficar com... o princípio ali ficou 1 sobre n, né? Depois que simplificou. 1 mais... Opa! Aí cancelou 2 com 2, vai ficar 1 mais 2n. E aqui vai ficar mais 2 vezes n mais 1. Ok? Então, vamos ver quanto que isso vai dar. N, simplificando aqui, então vai ficar 4n, né? Porque 2n mais 2n. 1 mais 2, mais 3 aqui, então. Ok? Então, isso aqui eu vou multiplicar por 1 sobre n, vai ficar 4 mais 3 sobre n, né? Quando eu simplifico. Então, ficou dessa maneira. Quando eu faço n ir para mais infinito, 3 sobre n vai para 0. Então, tudo isso vai para 4, tá? Então, quando eu faço o limite da soma de Riemann, quando n tende a mais infinito, a soma de Riemann tende a 4. Então, esta integral aqui vai para 4. Na verdade, vai não. Essa integral, o valor dela é 4. Então, note, pessoal, que é um caso mais simples, que é um polinômio de grau 1. E para resolver, a gente tem que resolver vários somatórios aqui, né? Várias somas parciais aqui de PAs, ok? E não é nada muito fácil, né? Se eu deixar alguma coisa aqui ao quadrado, ao cubo, raiz, logaritmo, já fica muito mais difícil, né? Então, trabalhar, né, calcular integral por definição não é nada fácil, né? Desde lá a integral de uma variável, que dirá uma integral de 2 ou mais variáveis, né? Uma integral dupla ou uma integral tripla, tá? Então, por isso que desse jeito aqui não é muito fácil, mas é uma maneira com que a gente define, né? A gente define a integral através da soma de Riemann, e aqui é um exemplo que a gente calcula, né, a soma de Riemann, né, e mostra que a integral é 4 usando a definição de integral. Mas a gente vai ter um teorema agora na sequência, que é o teorema de Fubini, né, que vai nos ajudar muito a calcular essas integrais, né, essa integral aqui, usando a integral iterada que a gente viu no começo dessa aula, tá? Então essa avaliação, uma avaliação desse tipo é bastante trabalhosa, mesmo em casos em que a função e os conjuntos envolvidos no cálculo da integral sejam bem simples. Por quê? A gente tem um retângulo, né, 2 por 1, que é o conjunto B, e eu tenho um polinômio de grau 1 que é 2y mais x. É muito simples, né? São bem simples, mas mesmo assim é trabalhoso calcular dessa maneira, né? Então, para sanar essas dificuldades, a gente vai precisar do seguinte resultado, que é o teorema de Fubini.